Roberto I da Escócia, mais conhecido como Roberto de Bruce, é uma figura central na história da Escócia, simbolizando a luta pela independência contra a dominação inglesa. Sua vida foi marcada por desafios, batalhas épicas e uma determinação inabalável que o transformou em um dos líderes mais admirados da Escócia. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e o vídeo de hoje foi sugerido pela inscrita Antônia Lima. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você é novo aqui no canal, te convido a assistir outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e comente aí nos comentários. Desse modo, o YouTube irá encaminhar os vídeos do canal para mais pessoas, contribuindo assim para o crescimento do canal. Desde já agradeço por sua companhia. Roberto de Bruce, ou Roberto I, o rei da Escócia, nasceu provavelmente no castelo de Thunberry, em Ayrshire, no dia 11 de julho de 1274. Roberto era filho de Roberto Bruce, sexto Lorde de Annandale, e de Margarida, condessa de Kelwick. Roberto era descendente de nobres anglo-normanos e gaels, famílias muito poderosas da Escócia. Ele tinha o direito legítimo ao trono escocês, sendo seu quarto avô paterno o rei David I da Escócia e seu avô paterno Roberto de Bruce, quinto Lorde de Annandale. Foi um dos reclamantes ao trono escocês após a morte do rei Alexandre III. O privilégio de pertencer a uma família de grande renome permitiu que Roberto tivesse uma educação típica dos jovens nobres da sua época, sendo rigorosamente educado na religião católica. Ele falava latim, francês e gaélico-escocês. Roberto recebeu treinamento de cavalaria, sendo rigorosamente treinado nas artes de combate corporal e no manejo de diversas armas. Roberto também foi instruído nas normas sociais e na política, preparando-o para interagir com outros nobres e líderes estrangeiros. Em 1286, a Escócia vivia um período de instabilidade política após a morte do rei Alexandre III. A herdeira do trono escocês era Margarida, donzela da Noruega, neta do monarca falecido, mas a jovem rainha faleceu em 1290, aos 7 anos de idade, o que deixou o trono vazio. O rei Eduardo I da Inglaterra, com suas ambições expansionistas, aproveitou a crise sucessória escocesa para submeter a Escócia ao seu domínio. Rapidamente deu início uma longa briga pelo trono da Escócia. Eduardo I usou de sua influência e escolheu João de Baleon para ocupar o trono escocês. Com isso, Eduardo submeteria sua superioridade feudal sobre os escoceses e João seria apenas um rei fantoche. João era tretaneto do rei David I da Escócia, através de sua mãe, sendo o principal no direito de primogenitura genealógica, mas não em proximidade de sangue, pois seu rival Roberto Bruce, quinto Lorde de Annandale e avô do futuro Roberto I da Escócia, estava numa geração mais próxima, o que atrapalharia os planos do ambicioso rei Eduardo I. O rei Eduardo I supervisionou a eleição de reivindicação do trono escocês no dia 3 de agosto de 1291. A decisão dos auditores foi em favor de João. A notícia foi anunciada no grande salão do castelo de Berwick em 17 de novembro de 1292 e João foi coroado rei da Escócia em Scone no dia 30 de novembro. Roberto e seu pai se recusaram a apoiar o novo rei escocês e decidiram apoiar uma invasão organizada por Eduardo I na Escócia em 1296 para forçar a abdicação de João. Isso deu início
as guerras de independência da Escócia. Os escoceses foram derrotados em Dunbar e os ingleses tomaram o castelo de Dunbar em 27 de abril de 1296. No dia 10 de julho, João abdicou do trono escocês. A Escócia estava novamente sem um rei. Então o rei Eduardo I aproveitou a oportunidade para governar a Escócia como uma província da Inglaterra. Após a morte de seu pai, Roberto de Bruce decidiu apoiar a reivindicação de sua família ao trono escocês e participou da revolta de William Wallace contra o rei Eduardo I. Depois que a revolta de William Wallace foi derrotada pelas forças inglesas e que ele foi executado, Roberto de Bruce se tornou um guardião da Escócia, com John Conyn, sobrinho do deposto rei João e o maior rival de Bruce, pelo trono escocês. Em 1306, Bruce brigou com John e o esfaqueou em uma igreja em Dumfries. Roberto foi banido pelo rei Eduardo I e excomungado pelo Papa Clemente V, mas ele recebeu a absolvição de Robert Wishart, bispo de Glasgow. Roberto de Bruce proclamou seu direito ao trono escocês e em 25 de março foi coroado rei em Scone. No ano seguinte, Bruce foi deposto pelo exército de Eduardo I em Methven, sendo forçado a fugir. Sua segunda esposa, Elizabeth de Burgin, e suas filhas foram presas, e 3 de seus irmãos foram executados. Roberto de Bruce procurou refúgio numa ilha na costa de Antrim, na Irlanda do Norte. Roberto retornou à Escócia e travou uma guerra bem-sucedida contra os ingleses. Na Batalha de Bannockburn, em julho de 1314, o líder escocês derrotou o exército inglês que estava sob o comando de Eduardo II, confirmando o restabelecimento de uma monarquia escocesa independente. A vitória foi espetacular. O exército inglês, que contava com 10.000 cavaleiros e 50.000 infantes, 3 vezes maior que o exército de Roberto. Em 1320, os condes, barões e a comunidade do reino escocês enviaram uma carta ao Papa João XXII, declarando que Roberto de Bruce era o monarca legítimo da Escócia. Roberto invadiu a Inglaterra 2 vezes e guerreou contra o rei Eduardo II e seu filho Eduardo III. Em 1328, os 2 países assinaram o Tratado de Northampton, que reconhecia a independência da Escócia e o direito de Roberto de Bruce de nomear um herdeiro ao trono escocês. Nos últimos anos de sua vida, Roberto I sofreu de problemas de saúde e passou a maior parte desse tempo em Cardross, onde faleceu possivelmente de lepra. Seu corpo foi enterrado na abadia de Dunfermline, mas seu coração foi removido por suas instruções e levado a James Douglas em uma cruzada na Espanha. Infelizmente, Douglas foi morto, mas parece que o coração de Roberto I foi recuperado e enterrado na abadia de Melrose. Em 1921, um caixão em forma de cone contendo um coração foi descoberto durante as escavações na abadia e enterrado novamente naquela época e escavado novamente em 1996. No entanto, não há evidências específicas de que o coração seja do rei. Posteriormente, Roberto I passou a ser reverenciado como um dos heróis da Escócia. Roberto de Bruce é lembrado como o Bom Rei Roberto, e seu legado foi tornar a Escócia não um reino, mas sim numa nação independente. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal.
Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!